Shalom a todos, mais uma vez aqui na praça. Hoje eu esqueci de trazer meu fone, de pegar o fone Bluetooth que eu uso. Sempre tem um negocinho preto aqui no ouvido, é o fone, não é? É o fone para ligar com o celular, ok, gente? Mas tá um silêncio. Acho que é o horário que as pessoas estão dormindo, depois do almoço, repousando. Aqui, quando chega aqui lá 6h30, 7 horas, 6h30, final do dia, essa praça tá cheia dos moradores de, como é que se diz? Os idosos, né? Que aqui eles falam anciane. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7. Ok? Acho que dá tempo de fazer de uma vez. Porque é só 16 capítulos. Vamos lá ver o que o apóstolo, nosso querido amado, o apóstolo Paulo está falando hoje aqui para a igreja de Coríntios. Portanto, meus amados, tem tais promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Ok? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tanto da carne... Peraí. Gente, acho que eu cliquei aqui, ficou sem volume, já coloquei de novo. Tanto da carne como do espírito. Então não é só na carne que tem impureza. Normalmente a gente acha que a impureza está na carne, né? Mas não é só na carne. Aqui fala tanto da carne como do espírito. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele liga ao nosso espírito. Mas quando nós não estamos andando no Espírito de Deus, o nosso espírito pode estar seguindo outro espírito. Precisamos tomar cuidado. Deus nos livre, em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. Temor a Deus, Adonai, o Eterno, ok? Normalmente também nós cristãos falamos Deus, Papai, Filho e Espírito Santo. Às vezes na Nova Aliança ela vai especificar quando está falando só de Jesus, quando está falando do Pai, quando está falando do Espírito Santo. A Nova Aliança tem essas diferenças bem explicadas. Não tem motivo de negar isso, porque está bem explicado. Você vai ver nos textos. Pai, Filho e Espírito Santo agem como um acordo. Mas é interessante quando a gente vê o Pai, o Espírito e o Filho. Às vezes, quando os três estão juntos, quando um fala, por isso que deu-se o nome doutrina da Trindade, ok? Vamos lá. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. O apóstolo Paulo estava pedindo para a igreja de Corinto acolher eles no coração. O apóstolo Paulo era uma pessoa que teve muitas experiências sobrenaturais. Ele conhecia o céu. Ele viu coisa que ele não escreveu. Mas ele pediu para a igreja: pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça. Não prejudicamos ninguém. Não exploramos ninguém. Você está decepcionada com os homens? Você está decepcionado com as doutrinas dos homens? Você está decepcionado com os ensinamentos humanos? Então vai ver os ensinamentos dos humanos de hoje, né? Porque o apóstolo Paulo também é humano, só que vai ver os ensinamentos do apóstolo Paulo. Olha o que ele fala aqui.
não tratamos ninguém com justiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Então, se você está seguindo uma pessoa ou um canal, porque agora a igreja virou canal de YouTube, né? Se você está seguindo um canal de YouTube, uma pessoa, ou em outras redes sociais, que já não dá para confiar muito, porque você não está lado a lado com ela. Mas de vez em quando vem uns escândalos aí pela internet. Viu? Mas veja se pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Ó, não tratamos, o que Paulo fala? Não tratamos ninguém com injustiça. Ele era justo para com todos. Mesmo que as pessoas não gostassem. Não prejudicamos ninguém. Então, tudo o que eles faziam não era para prejudicar ninguém. E não exploramos ninguém. Não exploramos. Ele não fica rapidinho dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Ok? É isso. Não falo para condenar vocês. Não falo para condenar vocês. Porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Ok? Falou? Não falo para condenar vocês. E ele falou, eu não estou falando isso para condenar vocês. Às vezes a gente pede para as pessoas serem justas, não é porque a gente está querendo condenar elas. É porque as coisas nesse mundo precisam ser transparentes. Ok? Cuidado com o ocultismo. Quando a pessoa começa a ocultar muita coisa, começa a vir com a conversa, fica atento. Por que do ocultismo? Se a Bíblia deixa tudo claro para nós. Lá. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos, seja para a morte ou para a vida, ok? Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. O apóstolo Paulo preso, sofrendo, ele falava que transbordava de alegria. Meu Deus, ajuda-nos para entender essa alegria. Ok? Aleluia. Estou sendo bem franco com vocês, tenho muito orgulho de vocês, sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Tinha medo também, passava por momentos difíceis. E luta por fora. Quando eles chegaram na Macedônia. Tem uma passagem aqui que fala que teve um lugar que eles sofreram tanto que eles pensaram que eles não iam sair de lá vivo. Vamos continuar aqui? Versículo 6 agora. Porém, Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Então chegou lá o irmão Tito, eles já ficaram felizes. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ok? Mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Então o apóstolo Paulo ficava feliz quando ele sabia que tinha irmãos ali que amavam ele. Porque a igreja de Cristo ela foi feita assim. A igreja de Cristo não foi feita para um ficar condenando o outro. Tem um líder capacitado por Deus que quando precisar corrigir, vai corrigir. Mas a igreja de Cristo foi feita para andar em união.
Ok? Se não tá, é porque tem coisa errada. Vamos lá. Porque mesmo que eu tenha me entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou triste, ainda que por breve tempo. Ele tinha mandado uma carta que por algum tempo deixou o pessoal triste. Mas ele está falando sobre isso. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou a arrependimento. Ok? Então, de vez em quando Paulo fala sobre essa carta. Não sei se foi mais de uma. Eu sei que teve uma carta que deixou o povo triste, mas o povo se arrependeu. Isso que importava. O povo se arrependeu. Ok? Mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos, segundo Deus. Tem essa tristeza que vem de Deus. A vida do crente não é só alegria, não é só pulando. Ai, eu tô feliz. Mostra para as pessoas que você tá feliz. Ei, dá risadinha. Então, às vezes tem a tristeza. A tristeza, segundo Deus, ela é muito boa. Nem toda tristeza é do mundo. Tem a tristeza segundo Deus. E se alguém estiver triste porque Deus está permitindo aquilo para ele se arrepender, não queira atrapalhar. Não queira falando lá que ele tem que rir. Não é o momento dele rir. Vamos respeitar. Ok? Pois vocês foram entristecidos segundo Deus para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aleluia. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Okay? Aí eles mostraram que eram inocentes. Okay? Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Então, de vez em quando, Deus vai usar o servo dele, um servo capacitado, um servo honesto. O apóstolo Paulo, quando precisava julgar, ele julgava. E ele fala, para que vocês vão levar essas coisas à justiça? Vocês não têm capacidade de julgar entre vocês mesmos? Então tem julgamento na igreja sim, mas com sabedoria. Ok? E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Versículo 13. Foi por isso que nos sentimos consolados e acima de nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Ok? Então aquilo que a posição que a igreja tomou, deixou Tito feliz, o companheiro de Paulo na pregação do evangelho, ok, gente? Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade. Também os elogio que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês. Se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês e de como o receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Ok?
Alegre em mim, porque em tudo posso confiar em vocês. Gente, tá tão difícil encontrar pessoas que a gente possa confiar, não tá? Mesmo na igreja, mesmo no meio dos evangélicos, cristãos e outros segmentos que diz que crê em Jesus, o Messias. Tá tão difícil de acreditar, não tá? Mas ainda tem pessoas de confiança, glória a Deus e aleluia. Tem. E aqui diz, alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Ok? E fiquem todos na Shalom até qualquer hora. Que nós possamos ser pessoas de confiança. Deus seja louvado. Shalom, shalom.